Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, do Colecionador por Hobby. Hoje é sabadão, mas não é dia de aquisição. Hoje é dia de falar do quê? De um título recém-lançado pela Panini, que é Os Novos Titãs. Sim, galera, título bacana, recém-lançado agora, e que traz a maravilhosa fase do Geoff Johns. Muito boa, e a gente vai estar falando sobre isso. Só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, por favor, se inscreva, fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Gente, Novos Titãs, cara, é a publicação mais recente, assim, dentre as sagas, né? Não é uma história publicada dos anos 80, dos anos 90, vai ser dos anos 2000, né? E, cara, é uma fase muito legal dos Titãs, muito boa. O que é que a gente pode falar dessa história antes disso? Antes da reunião dos Titãs, ocorreu um momento um momento muito trágico na vida dos ex-titãs, que antigamente era a Justiça Jovem, onde a Dona Troy é morta, né? E nesse momento a Justiça Jovem é totalmente dispensada, né? Cada um vai para um lado, e aí é o momento que os Titãs vão se reunir. Eles vão se unir para em torno de uma causa que é defender o mundo, né, dos perigos e se tornar super-heróis melhores que os seus parceiros, né? O Robin virar melhor que o Batman, a Moça Maravilha melhor que a Mulher Maravilha e o Superboy, né, que vai se tornar um super-herói melhor. Lembrando que esse momento eles vão trazer a fase onde o Superboy descobre que metade do DNA dele é do Clark Kent, mas também metade do Lex Luthor. Sim, ele é pai também dessa criança. E é uma fase muito boa, elogiada, muito bacana mesmo, gostosa de se ler e que sinceramente eu fiquei muito feliz quando foi publicada. Agora sim, tem um detalhe o qual eu chamo a atenção a respeito disso. A primeira é o seguinte, é a questão do tempo. Por exemplo, esse título, Os Novos Titãs, até o número 60 é um título muito legal, escrito pelo Geoff Johns, mas após isso ele sai. E aí começa vamos dizer assim, né, o desandar da carruagem. Mas é um momento que você fica mais ou menos assim, é o meu feijão com arroz. Então assim, é um momento que e é outra coisa, é uma série é uma série limitada, porque foi publicada, ela tem cerca de 100 títulos, foi publicada originalmente, 100, foi até o número 100, depois disso parou. Então, será que a Panini vai conseguir lançar tudo? Se ela for bem sucedida, ela vai deixar de ser bimestral para se tornar mensal? E o que vai acontecer quando ela atingir os 100 números? Vai publicar outra coisa além disso? A gente não sabe, né? Mas isso também não é nenhum problema. Lembrando que, por exemplo, Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs, quando foi publicado antes, eles foram até toda a fase do Jorge Pérez, e aí eles continuaram chamando de fase do Marv Wolfman, que é até onde onde ele escreveu, e que é boa também. Então será que a revista sofra essas mutações, claro, se ela for bem sucedida? A gente espera que sim, mas a gente sabe muito bem que a galera tem aquele momento do fogo inicial, daquela descida, e às vezes pode ser que dê uma subida, mas ó, eu garanto uma coisa, lendo o fato de eu já ter lido, eu posso garantir, é uma constância de boas histórias. Isso é garantido. São histórias muito boas, que eu lembro, as capas, eram as capas lindas do Michael Turner. Cara, era maravilhosa, cara. Era muito boa essas capas, todas elas lindas, né? Saudoso Michael Turner. E aí essa é uma coisa que também me chama a atenção com relação às sagas. É um momento que elas vão começar a se complicar, como assim, Carlos? As sagas, quando elas vão chegando lá para os anos 90, mais ou menos, elas começam a crescer, no sentido de que uma história envolve diversos títulos. Eu vou dar um exemplo disso, que é A Queda do Morcego, por exemplo. A Queda do Morcego é um título que reúne diversas histórias do Batman, que depois da queda, ele vai pegar vários outros títulos para poder contar uma história até o seu final, que é até a volta do Bruce Wayne. Essa aqui, por exemplo, que eu tenho em mãos, por exemplo, a queda é só isso aqui. É só isso, a queda. Que é o momento que o Bruce Wayne tem a coluna partida, o Jean Paul Valley vira
vira o Batman, e aí é o momento em que ele vence o Bane. Pronto, você tem, aqui é o momento em que você tem o desfecho da queda. Porém, a gente não tem um prelúdio disso, que é a questão do Azrael, que essa história que envolve o Azrael, que é uma minissérie. A saga do Batman vai prometendo trazer tudo. E aí esse momento que a saga começa a se tornar um pouco mais complicada, porque se vai trazer tudo, ela vai talvez demorar um pouco para ser concluída, né, no sentido de todas as histórias. Vamos só lembrar, por exemplo, que a saga da queda do morcego, publicada na Abril, que conseguiu publicar tudo. A saga da queda do morcego foi totalmente publicada pela Abril em somente 2 títulos de 80 páginas. 84, quase 100 páginas. Mas eles conseguiram publicar tudo. Aí tinha a primeira Liga da Justiça e Batman, aí teve a revista do Batman, e aí teve uma Super Powers que quando apresentou o Bane, aí tinha uma minissérie que envolvendo o Coringa, que queria fazer um filme, e aí descobre que aquele Batman não é o Batman que ele queria. Tem essas maluquices. Mas envolveu isso. E aqui agora, por exemplo, a saga dos X-Men. A saga dos X-Men, o que ele está fazendo? Está publicando. Agora vai sair esse mês, a edição 14, a história, a minissérie do Long Shot, só vai trazer os 5 primeiros números. Aí o sexto, que é a finalização, vai estar no número 15, mais umas anuais dos X-Men e dos Novos Mutantes. E aí na edição 16 vem o Massacre de Mutante. E assim, a tendência é sempre pegar vários títulos, tentar condensar várias histórias para poder chegar em uma só. E esse é o ponto qual todo mundo quer saber como é que eles vão fazer isso. Vai publicar tudo? A gente espera que sim, né? Então, gente, vamos dar aquela velha conferida nas histórias e conversar a respeito mais sobre isso, tá bom? Então vou só mudar de câmera e aí a gente continua. Bora lá, saga dos Novos Titãs, mostrando aqui a galera. Bom, primeiramente mostrar aqui também o verso. Aqui vai estar trazendo a Teen Titans Outside the Secret File em Origins 1, né? Gastei todo o meu inglês agora. E Teen Titans 2013, né? Do 1 ao 4. Como sempre, 5 histórias, né? Nesse primeiro momento, você tem a apresentação do grupo que aconteceu antes, né? Com a Justiça Jovem, onde a Donna Troy morre, né? Ela é morta por um o Superman, Super Cyborg. Ela é assassinada, assim, morta, e né, foi um baque muito grande, né? Você vê que o Ricardito, ele muda de visual, ele vai ficar mais sombrio, né? So dark. Aí você tem Estelar se encontrando com o Mutano, né? Que também está passando por um momento difícil. O Connor, que vai virar, que é o Superboy, né? Também passando por um momento difícil. Todo mundo aqui está passando de um momento difícil, né? A filha do Raio Negro, né? A Cassie, a Moça Maravilha, né? E aí você tem o Impulso, que ainda não é Impulso por enquanto, não vai se chamar Kid Flash. A Indigo, que está passando por um processo aqui no laboratórios Stars. Aí você tem é um momento em qual eles vai se reagrupando, passando por diversos problemas. O Cyborg passando com o Professor Xavier, né? O Metamorfo, enfim, galera. E aí é um momento que todos eles estão, parece que eles estão se perdidos, mas vão se encontrar. A ideia é essa, sabe, dessa história, que é a continuação daquela minissérie, se eu não me engano, de 4 partes. E aqui começa para valer a história dos Novos Titãs, né? Que o Connor não consegue se achar nesse momento da escola e aí encontra o Superman, que cresceu no Smallville ou em Pequenópolis, e ajuda ele, cara, você tem que se reunir com os amigos, né? Tem que se reunir com sua galera, mas volta pra escola, vagabundo. O Robin também se tornando muito violento, mas o Batman falando assim, cara, eu acho que você tem que se reunir com os teus amigos, ó, macho, tá muito cavalo. E aqui é o Impulso também dando uma de aborrecente. E, meu filho, é difícil. Assim como também a Cassie, que também não tá tentando processar o luto que ela tá sentindo pela morte da sua melhor amiga, né? A Donna Troy. E aí eles vão se reencontrar na Torre Titã, né? Que ficou muito conhecida pelo desenho animado, né?
E tá aqui, eu não gostei muito desse visual aqui do Mutano não, mas enfim, né? A galera toda reunida aqui. E eles se encontram. E há aquele momento de estranhamento, eles vão tentar se entender. E aqui é o momento que o menino descobre que o Superboy descobre que ele é metade Luthor. E isso não deve ser uma coisa muito boa, né? E cara, o visual do. Aqui temos o Exterminador se preparando para brincar com as crianças, né? Como aqui tá dizendo o título. Cara, é muito, muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Eles estão. É aquele momento que dos heróis primeiro se encontrarem, se estranharem, brigarem entre si e que depois voltam a se unir para em torno de prol de uma causa. Cara, eu acho essa história, esse momento aqui eu vou dizer uma coisa para você. O Exterminador estoura os miolos, o joelho do Impulso, certo? O pobre do Impulso. E aí ele é levado rapidamente para um pronto-socorro. Cara, vou te dizer uma coisa, um cara que estoura os joelhos não deve ser uma coisa muito fácil não, viu, de entender. E aí é o momento que eles vão se reunir, o Impulso, o cara se recupera. Ah, aqui é o momento que o Irmão Sangue vão se reunir também. Cara, só velhos vilões vão se reencontrar. Gente, aí vem um momento que é muito engraçado. Eu não entendo aqui o Exterminador dizendo que é o Jericó, tem os poderes do Jericó, enfim. Cara, é engraçado, é o momento que o Bart se recupera, né, do joelho lascado. Aí ele vai para onde? Vai para uma biblioteca. Ele vai ler livros, vai ficar culto. E aí com isso, o fato de ele virar culto, ele acha que já é maduro o suficiente para se tornar o Kid Flash. Quadrinhos, gente, quadrinhos. Cara, como eu disse, esse primeiro momento é bacana, é legal de se ler, tá certo? Só não garanto como é que vai ser quando chegar no número 60. Mas enfim, é um bom título e vale a pena o cara estar lendo isso aqui. Pô, galera, muito, muito bacana. Como eu disse, é um título do qual vale a pena você seguir. Eu acho legal pra caramba. Outra coisa que sabe o que foi que eu lembrei? É, por exemplo, a Epic Collection dos Vingadores, que vai trazer essa minissérie agora, a Tempestade Galáctica. Vai sair a saga dos Vingadores. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu tava falando com alguns amigos e todos eles animados, no meu referencial. Eu acho que vai ser um sucesso e bem provável. Como é que eles vão também trazer? Tem que trazer essa Tempestade Galáctica na saga. Vai demorar, né? Porque Vingadores está no número 300, mais ou menos, e eles vão trazer da 250 a 255. Não, minto. 255 ao número 260 dos Vingadores. Então, vamos ver, né, como é que também vai desenrolar essa história. Então, galera, só queria agradecer demais a atenção de vocês. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!